Pessoal, tudo bem com vocês? Bem, gente. Para gravar mais um episódio do nosso podcast Raiz de Itaoca. E hoje a gente vai falar sobre lendas e causos aqui da nossa cidade. Esse projeto do podcast só está acontecendo graças à Prefeitura de Itaoca e também à Lei Paulo Gustavo, que nos apoiaram nesse projeto para a valorização da nossa cultura. Gente, primeiramente, saber como que vocês estão. A gente amou muito que vocês compartilharam, repercutiram bastante sobre a gente. E vamos dar início à nossa quarta edição desse podcast, com convidados mais do que especiais, né? Quando o nome é Cultura, assim, de Itaoca, a nossa cidade, o nosso município, ele é cheio de culturas. Então, vamos dar início já, gente. Eu queria apresentar para vocês os nossos convidados de hoje. Gente, estamos aqui com a Janete. Janete, é um prazer receber você Obrigada, o aqui. prazer é Estamos aqui meu. com o Carlos Alberto, gente. É um prazer receber o senhor aqui. Janete, eu queria que você falasse um pouco sobre você, queria que você falasse um pouco sobre como você conheceu o seu Carlos Alberto. Por favor, fique à vontade. Primeiro, quero agradecer, né, por estar aqui, por essa oportunidade. Dizer que o trabalho que vocês estão fazendo é muito bacana, muito legal, parabéns para vocês. E assim, sobre mim, eu estive, né, no Departamento de Cultura por um tempo aí, por 3 anos atrás. Trabalhando na cultura, eu conheci a Rose, né, que trabalhou com a gente, que é a esposa do seu Beto. E ela me contou o seu Carlos, ele tinha uma história bem bacana do município, que tinha um material que confirmava muita história do passado, coisas de 100 anos atrás no município. Legal. E assim, eu fiquei muito curiosa de conhecer, né, o seu Carlos, que a gente chama por Beco. E aí a gente teve umas conversas com ele apresentou para a gente o material. Eh, Ele tem um material riquíssimo, assim, que mostra, o início da educação no município, o início das escolas, que conta um pouco sobre a criação do nosso monumento. E assim, no dia que eu conheci ele, o seu Carlos, eh, por incrível que pareça, estava fazendo exatamente 100 anos, né, seu Carlos? Do material que ele tinha. Porque o material que ele tem confirma a existência de uma associação que foi criada aqui no município há 100 anos. Então, no mesmo dia até, essa associação ela tinha várias atas, vários trabalhos que eles fizeram aqui dentro do município, e constando em atas, contava, eu lendo uma ata, era exatamente aquele mesmo dia, fazia 100 anos que foi criada aquela ata. E assim, eu fiquei muito empolgada, eu fiquei, assim, foi muito maravilhoso você saber que naquele dia, exatamente há 100 anos atrás, aquela carta estava sendo escrita, né? Aquela ata. E não só por isso, porque Interessante. pela riquíssima história que tem nas atas, pelas atas a gente conseguiu vivenciar como que era a luta do pessoal para a construção, né, das escolas, como que era a vida do pessoal aqui dentro de Itaoca. E aí até eu me interessei muito, e aí conversando com ele, a gente teve até uma pequena entrevista. Eu via que ele gostava muito, ele sabia muito, o seu Carlos Alberto, ele é um baú de histórias, de memórias, e achei muito importante, né, ver essa presença dele aqui também para o município, porque é uma coisa que ele guarda com ele, mas que eu acho que as pessoas devem saber, né? O município deve guardar isso, isso deve contar, e as pessoas precisam saber que ele também tem essa riqueza dentro dele, dentro da memória dele, porque futuramente a gente precisa Ser também repassado, ser né, de repassado. gerações. E é incrível. Eu acho que ele vai contar, ele se fica todo feliz contando, a gente vê assim nos Aham. olhos dele, ele contando, né, coisas que ele sabe, coisas que ele leu. Esse material, né, até é tão difícil de ler, porque a letra é É escrito em pena, né? isso, uhum. As E caneta. daí ele vai dar continuidade para Aham. vocês, então. Eu já falei demais. Seu Carlos, de onde que veio o interesse do senhor por toda essa história de Itaoca? É que o meu avô tem esse material guardado e depois que ele faleceu, eu fui mexendo nas coisas dele e achei esses documentos e tá guardado até hoje, né? Que legal. Bom, como que foi criado o monumento de Itaoca? E esse monumento foi criado através da associação, né? Que o Elias Laje que criou essa associação e ele se tornou presidente, né, da associação.
era tudo organizado, fazia eleição para ter presidente, vice, tesoureiro, primeiro, segundo secretário, tudo organizado bem certinho, né? Isso faz muito Foi em 1923, 22. Deus fazendo É. 100 anos mesmo, né? Olhando esse documento, esse material, eu descobri, assim, como ele disse, era muito organizado, né? A questão de lideranças. E o senhor Elias Lages tem uma parte nesse documento que mostra que em cada bairro tinha lideranças, né? De bairros. E nessa daí, E nos bairros tinha a Associação Central, que era aqui na sede do distrito. E nos bairros já existiam os bairros, seu Lajeado, todos esses bairros, hein? Um representante, assim, em cada bairro. Formou uma associação de cada bairro e foi feita eleição para ter o presidente e os membros. Lá não tinha secretário, mas só o presidente e os membros. Tinha. E eles faziam as reuniões lá e trazia o que necessitava, quem na sede da reunião central aqui do distrito, né? E através dessa reunião, associação central, eles procuravam os recursos através do governo estadual, né? E acontecia reuniões, assim, sempre pra Sempre. buscar os recursos. Para agricultura, para educação. Hoje, né, bairros do município de Itaoca, Lajeado, Gurutuba, assim, então sempre tinha um líder entre eles, assim, então, entre aspas, assim. Angume, bairro das Onças. e tudo era decidido, né? Fazia reunião, tudo decidido, Entre tudo eles. assinado certinho nas atas, né? Exato. Assim, eu lembro que nesse material, até um dos líderes do bairro onde eu moro era o meu bisavô, Valentim, que hoje eu dei o nome do meu filho por conta do meu Legal. do meu bisavô Valentim. E aí eu vendo, eu falei, nossa, meu bisavô também fez história, né? E tem nesse material, tem que ele representava o bairro da Fazenda. Interessante também que o senhor Elias Lages, todas as decisões dele, em todas as atas, todas as reuniões, ele, né, aparentemente, ele exigia, assim, toda a participação, né, dessas pessoas. Então, tudo que ele decidia, assim, tinha um aval de todos. Então, ele valorizava bastante a opinião dessas pessoas, né? Quanto tempo, mais ou menos, será que ele ficou nessa... Então, Eu vi as lojas, os documentos que tem lá, ele permaneceu aqui até mais ou menos o ano 1930. Ele mudou para Faxina, hoje é Itapeva, né? Entendi. Só que até 1939 ele retornou aqui para visitar os amigos e o lugar, né? O último mandato que eu tenho que ele visitou o lugar aqui foi em 1939. Tem um documento que parece que ele faleceu em 1930, mas não, acho que ele faleceu nos anos 42, acho. E depois dele, teve alguém que daí ficou no lugar? Quando ele saiu? É o pessoal que é da associação que toca a associação para frente, né? Entendi. Então, A associação foi até, acho que a data de quase 1940, acho. Bastante de tempo mandato mesmo. O Júnior ele veio no podcast atrás que ele falou dessa chegada do Elias Laje aqui, que ele já chegou formado como professor e tudo mais, que o Elias Laje ele revolucionou, então, o município aqui de Itaoga, assim, ele que deu o pontapé, assim, eu passo. Organizou as ruas, tudo, né? Não, porque o Júnior falou que ele deu essa avenida que tem, que diz que foi ele que... Aqui em Itaoca, antigamente, tinha essa rua principal aqui, né? E daí tinha a rua que subia para outra da igreja. Eu tenho documento que... Segundo o seu Beco, o seu Elias Lages chegou aqui, não havia nenhuma escola, né? E aí ele criou uma escola. Conta sobre um pouco da criação da primeira escola de número 1. Eu achei um documento também antes dessa nota aqui. Acho que em 1918, um papel lá, marcado que... E vi lá da parte da educação de São Paulo, né? Que seus pais... Porque acho que não estava funcionando a escola, que os pais matriculassem os alunos, os tutores, os pais matriculassem os alunos na escola, se o aluno faltasse 15 dias,
eles recebiam multa. Nossa. Financeira É multa ali. financeira. Caramba. Então, nessa época era um negócio bem rígido. Era bem rígido, né? Só que antes dessa data que formou a escola, a gente estava organizando ainda, né? Como que foi daí a criação da primeira escola daqui? Eles fizeram uma assembleia para nomearam comissão. Nossa, aqui é a parte da reorganização da cidade, né? Bem. O senhor Carlos Alberto tá lendo um documento aqui, que depois a gente vai colocar algumas fotos para vocês verem, sobre as construções que tiveram, né? No caso da questão associações, a primeira escola, depois vocês vão ver esse documento que a Comenta um gente pouco tá. que a falou, né? Porque como são, assim, eu mesma olhei várias vezes esses documentos, e assim, é muito interessante porque são coisas, né, como a gente está falando, 100 anos atrás, né? Sim. Mas tem E tá muito situações... bem conservado também, né? Exatamente, é isso uma das coisas que... Eu até vou ler aqui, ó. Um documento lá para São Paulo, né? Excelentíssimo senhor diretor-geral da Instituição Pública de São Paulo. Diz assim, essa associação de regeneração e progresso Itaoca. E de seu presidente abaixo, nada que para preencher os devidos fins da organização conforme vossa excelência virá pela cópia da parte referente nos estatutos. Hoje a cópia junto acaba de instalar o seu primeiro curso noturno de alfabetização denominado Escola Número 1 e de conformidade com as leis vigentes e respeitosamente requerer Vossa Senhoria e se designe ordenar o registro dessa escola nessa diretoria, junto para os devidos fins, os esclarecimentos necessários, como é de justiça e de deferimento. Coloca 1º de maio de 1923. Isso é o documento Essa lá já pediu o requerimento para os responsáveis da educação no estado, né? O primeiro documento, assim, que o senhor falou de alfabetização, de tudo mais, sim. Nossa, que interessante, né? Fundada em 1º de março de 1973. 1933 documento? 10 anos depois, né? Não, foi no mês seguinte, né? No mês seguinte. No mês seguinte que teve a Ele associação. mandou o documento. No mês de março, ele mandou o documento em 1903. Essa foi, então, a primeira, assim, escola, entre aspas, assim, que chegou a E ter. foi oficializada a escola em 16 de maio de 1903. Alfabetização, então, como falou, alfabetização e numeração que eles falaram, assim, no caso seria a escola, então. Primeira escola do município de Itaoca, 1923, cara. E onde que foi essa primeira escola? A primeira escola, eu acho que foi ali, um prédio antigo que tinha ao lado do posto de saúde, onde é o posto de saúde hoje. Ele Ali funcionou a primeira escola. Eu lembro desse prédio, não sei quando que foi desmanchado, mas eu lembro dele. E depois de lá, quais foram os Eu lugares? acho que a casa, o prédio da associação, era uma casa antiga, onde é o posto de saúde. Hoje existia uma casa antiga, né? Eu acho que é ali que foi, Eu acho que o Júnior foi comentou um pouco construído sobre para isso. um prédio da associação. Através de tudo, dessa associação da regeneração que foi feita todas essas coisas, né? bem E ali poucos. acho que ali funcionou a escola também nesse prédio, onde é o posto de saúde hoje. Poucos documentos, assim, que tem, ou tem mais documentos, assim? É que nesse documento da escola aqui tem os alunos que foram matriculados. Nossa, que legal. Matriculados, primeiro curso primário, 30 alunos. Maiores de 12 anos, 30 alunos. Daí declarava que se era brasileiro, 30 alunos brasileiros. Filhos de brasileiros também 30. E número de professor 1. Nossa, era um aluno. Professor por vias lives, né?
E as lajes. Porque Legal. daí, tipo, como o senhor já falou, ele já veio de São Paulo pra cá formado já, então, como Sim, professor. ele já tinha um conhecimento, né, Ele dele. teve residência em Ribeira primeiro, né? Uhum. Uhum. E até ele conheceu a esposa dela, Isídia, né, de família Martins, lá em Ribeira. E ela era irmã do Agenor, no Agenor não, eu não sei se era Cândido Dias Batista, é Cândido, no antigo que tinha em Ribeira. Cândido Dias Batista, né? Ele era major lá em Ribeira, ele que comandava a região aqui. Ele que comandava a região aqui. Da Boca. E aí ele Interessante, bem legal. que indicou o Elias Lages para Lages. vir para cá para Uhum. começar a escola aqui. Daí ele casou com a irmã Ah, desse Cândido Dias Batista, ele Que casou com a legal. irmã dele. Aham, ainda ficou na família. Uhum. E, seu Carlos Alberto, qual que é a história mais marcante que o senhor já ouviu sobre, assim, a cultura de Itaoca? E aí eles através da associação, eles formaram uma banda de música, né? música. Interessante. Que época é isso aí? Eles faziam as reuniões também, Uhum. e tinha presidente, vice-presidente, tesoureiro, secretário, tinha todas essas coisas, fazia as reuniões, tudo em ato, tem tudo certinho em Em ato. que época, mais ou menos assim? Em 1923, mais ou menos. Mas, era bem, era tudo na mesma época, Com a então. mesma. Ele acho que chegou, né, animada, e foi o Aham. momento que ele correu atrás da escola. Porque E eu acho que essa banda funcionou também até a data de 1930 a 1940. Porque, seu Beco, o senhor me contou sobre o monumento, que o monumento foi antes, né? Foi em 22, que foi também através da associação, Uhum. né? Então, acreditamos pela documentação que o monumento foi a primeira ação que eles fizeram, né? Quanto tempo será que demorou essa construção do monumento? Acho que não demorou muito que eles fizeram a reunião. Esse monumento foi no mesmo ano, né? Foi no mesmo ano. Ah, é? Parece que foi olha, se eu não estou enganada, mas a ata de reunião de conclusão do monumento, se eu não me engano, foi em agosto, né, Sobeco? Setembro. Eu acho que. Eu queria saber, você sabia já dessa história ou você conheceu por meio, assim, do Carlos Alberto, assim? E a gente ficou uma tarde falando sobre isso, ele me contando. Aí ele deu para eu ler essa documentação. É bem difícil de ler, porque, como disse ele, foi escrito com pena, então Aham. é uma letra quase que, tipo, não dá para Legível. entender. E aí eu falei, a gente precisa mostrar isso para Itaoca, né? Itaoca precisa saber dessas histórias. E daí nessa documentação tem toda a organização deles. Tem a organização do monumento, né? Tem a organização dessa escola. Tem um ofício também, né, seu Beco, que eles mandaram na época para Rio de Janeiro, acho que já foi para a construção desse prédio, né? Na época, o governador, não existia governador no estado de São Paulo, né? Não era Rio de Janeiro, alguma coisa assim? Era para o Rio de Janeiro. Aí tem esse documento, esse ofício que eles mandaram. Documento. E pelo que parece, os documentos estão muito bem preservados ali, É isso que eu né? ia comentar, estão bem preservados mesmo. Preservados são riquezas, né, do município de Itaoga, assim, que acaba sendo conhecida por meio de escrita, né? Que é muito difícil você achar hoje um documento escrito por pena. A primeira reunião da associação, eles fizeram em 6 de agosto de 22 e foi feita uma eleição, né? Não foi feita uma eleição para escolher o presidente, as partes da chapa, né? Não estava errado, viu? 2 anos atrás, não estava errado. Tudo na base da votação, então, né? Tudo era eleição. E aí, no dia... No ano 22 também foi construído o prédio da associação e foi construído o prédio da escola também. Que a escola foi fundada em 1903, né? Eu acho que, tipo, igual que a gente falou, como ele chegou muito animado, ele já quis fazer tudo Não, de foi uma vez, foi né? tudo na mesma sequência, né? Nos mesmos anos E ali. aí, consta também nessa documentação a organização da avenida, né? Assim, querendo ou não, foi bem que projetada, né? A rua, a avenida.
E através dessa associação, eles buscavam recurso através dos órgãos governamentais e para a parte da agricultura também, né? Lembro que o senhor me disse. Na época a agricultura era bem forte aqui, então, né? A gente plantava o algodão, né? Esses dias aqui ele contou pra gente assim como ele sobrevivia à base da plantação, do cultivo, tudo mais assim, do carro de boi dele que fazia o rastro. Cara, esse aí é outro podcast também. Quem quiser assistir, fique à vontade também. Mas, cara, são documentos muito preservados assim e tipo, foi escrito a pena isso, seu Carlos Alberto? E a caneta, a pena que eles falam, a caneta era uma coisa da ponta do meu dedo, né? Ela tinha uma balinha e eles molhavam na tinta Escrevendo. Grande de ler, então. e a associação, o meu avô que escrevia tudo. Hum. Ele é o primeiro secretário, né? Até o final ele foi o primeiro secretário que anotava tudo, em Legal. todas as reuniões, né? Então, com a E é chegada... por isso que ele tem acesso a essa documentação, Aham. porque Por isso que ele- como era ele o secretário, ele que Uhum. guardava. E quando o senhor viu pela primeira vez, assim, esses documentos, como que o senhor se sentiu, assim, vendo Lendo. tudo, A primeira vez lendo? que eu vi esses documentos foi em 1985, 84, 85, né? Aham. Tive acesso, depois meu avô faleceu, eu mexi nas coisas que foram realizadas. E como que o senhor se sentiu, assim, vendo tudo, tendo a história bem de pertinho? Que a gente vai lendo, a gente vai imaginando, A né? gente viaja ao passado, né? Isso, aham. Exato. Deve ser uma sensação única, assim, você vê a história de Itaoca na palma da sua mão, tudo feito, tudo escrito ali, todos os documentos ali. Acho que foi uma sensação única, né? Interessante. É igual eu falei, só de você saber que o nome de um parente seu tá ali, né, há 100 anos Aham. atrás. Você fica muito E aí feliz. você pegar e você saber que também foi um parente seu que escreveu aquilo, né? Ah, é incrível a sensação de... Não sei se o senhor saber responder, mas, tipo, como será que escolhiam nos bairros quem eram os líderes, né? Será que era o pessoal mais engajado, assim? Que seja mais ou menos isso, né? Eu acho que tem. Eles faziam reunião entre o pessoal que morava nos bairros, né? E faziam eleição para escolher o presidente. Ah, da então até associação nos dos bairros. bairros era E as pessoas, né, o povo que eleição. morava nos bairros, né? Uma coisa de hoje, né? Que tem o povo que vota no prefeito, no vereador. Uhum. Funcionava da mesma maneira, né? Entendi, que Eles legal. faziam uma reunião para fazer uma eleição para escolher o presidente da associação. Só que lá não tinha secretário, tinha apenas membros, né? Presidente e membro. Seu Carlos Alberto, queria saber depois, né? Depois da chegada do Lages, que ele revolucionou tudo. Aquilo ali continuou. Aquilo ali continuou. Só que, tipo, foi um tempo assim de 10 ou 20 anos que ele ficou. Menos 10 anos, mais ou Uns menos. 10 anos, assim, daí, tipo, durante. Daí ele viu que tá tudo encaminhado na parte da educação, nas outras partes também. Daí que ele foi para Itapeva, né? Faxina, que hoje é Itapeva, né? Mas a associação continuou. Isso, seu Carlos, conta também, depois da escola de número 1, né, até chegar à criação da escola ali as Lages, Aham. né, um pouquinho. E a escola, e a primeira escola, eu creio que funcionou nesse prédio, do lado do Poço, né, o armazém do Silva ali, né? E ali que funcionou a escola, acho que é a primeira escola. E funcionou um pouco onde é o Poço, que tinha casa antiga. E na casa do meu avô, lá nos tempos de 1965, nos anos 1965, e funcionou a escola lá também. E daí funcionou aqui nesse prédio também. É aqui no museu. Antes de criar o Elias ali, né? Uhum. E daí que... Quando se criou o Elias, ele tava aqui ainda, será? Não, foi em 1978 que criou o Elias, né? E esse prédio já existia, então, esse aqui. Esse prédio que acho que foi construído acho que em 1960, Luiz. Eu fui lá na escola, você entra na escola aqui, Elias Laje, você vai no caminho da direção ali, você consegue ver uma imagem. Uma Sim. imagem de pessoas como se fossem escoteiros. Escoteiros assim. Então o Elias Laje, ele revolucionou tudo isso assim.
E Criou um grupo de escoteiros, ele né? que é, como o Júnior falou, ele criou um grupo desses escoteiros, então. Que nem a foto dos escoteiros que tem na escola ali. Foi o filho do Elias Lages, que se chamava Elias também. E ele mandou as fotos pro meu avô. Eu tenho uma carta que ele mandou em 1982, né? Oh. E ele mandou as fotos também para meu avô ficar com entregar para os amigos e outro para instalar na escola ali, né? O vô do senhor participou também dessa parte dos... No meu avô, acho que não. E daí que foi que tem essa foto dos escoteiros ali. Lá em casa tem um bastão dos escoteiros. Tem para mim lá guardado lá. Aham. E era muito difícil aquela época pela falta de. Que não era uma época que não tinha muita tecnologia e tudo mais. Era difícil, assim, pra, tipo, igual o exemplo de mandar uma carta lá pra São Paulo e depois receber a devolução dela, assim, era bastante difícil. Sim, o Correio foi criado o Correio também em 1923. E era agência Correios Telégrafos, né? Era agência federal, não era estadual, era federal. E meu avô foi o primeiro funcionário do Correio. Desde Legal. 1923 até 1937. Agente federal. E depois ele indicou um senhor que ele se aposentou, né? E ele indicou um senhor que é morador da cidade, que foi funcionário do Correio. E por quanto tempo até o falecimento dele. Daí depois que passou para posto de Correio, que o funcionário era mantido pela prefeitura de Apiaí. E daí, passando aqui em 1922, 1992, que passou o município aqui, daí que passou a ser Correio novamente, né, de posto a Correio novamente, que é até os dias nossos de hoje. Quais eram os passatempos que tinha nessa época, sabe? Tipo, se tinha alguma brincadeira, assim, o que fazia de tanto nessa época, assim? Se tinha algum passatempo, assim? Era assim, sabe? No tempos antigos, eles criaram essa banda para as festividades religiosas, das festas, assim, nos bairros que eles faziam, né? E eles iriam tocar nessas. Eles criaram um coreto também, fizeram uma pracinha e construíram um coreto também nessa praça, né? Nessa rua principal aqui. E em casa tem uma fotografia de um cavalo com um cargueiro passando e parece o coreto no fundo onde é a praça ali, né? Será que foi destruído, né? Então, nosso outro contador de história deve saber. Deve saber. E nem aqui em janeiro de 1968 fizeram a primeira reunião democrática de Itaoca, que é a parte da política, assim, né? Fizeram primeira reunião democrática de Itaoca. E através dessa reunião, tudo através da associação, né? Eles iam nos políticos lá em São Paulo buscar recurso para agricultura também através dos políticos, né? A associação, assim, qual que é o nome dela, assim, essa associação? Não, essa associação aí da região, Associação de Regeneração do Progresso de Itaoca, que é RPI, Então, que é a mesma sigla que hoje tem no nosso monumento também, né? Sim. essa RPI, então, que chegou e revolucionou Itaoca, então. Através do seu Elias Lages. Bom, e como que o senhor escreveria a história de Itaoca para alguém que nunca tivesse ouvido falar da nossa cidade? Eu descreveria Itaoca para alguém que nunca chegou assim a conhecer o município. Como que você descreveria para ela? Itaoca é um determinado chamado de tocas, né? Antigamente era tocas. Só que naquela época já passou a chamar Itaoca, né? E tem nesse documento da educação de 1918, estava escrito assim, Itaó, Escola Pública de Tocas.
18? E nessa época, antigamente, assim, tinha muita lenda, assim, nessa época, assim, alguns contos, Causos, né? causos de histórias, assim, nessa época, que era uma época, assim, onde não tinha um avanço de tecnologia muito grande, assim, mas, tipo, sim, histórias, assim, repassadas pelos ancestrais, assim, tinha algumas lendas, contos, assim, naquela época? Nos documentos não tem, né, marcando. Não, isso é mais pessoal do senhor, sim, se o senhor chegou a... Que eu não lembro. Não, tudo bem. Janete, fazer uma pergunta pra você agora. Existe alguma prática, assim, do passado que você gostaria que voltasse a ter aqui na nossa cidade? Gostaria de viver do passado. Uma prática. Acho que seria mais a convivência mesmo, o relacionamento entre pessoas, assim, né? Mais próximos. Essa questão de você ser mais amigo, mais vizinho, A né? galera se reunia muito Se também, né? reunir Igual que ele mais, contou. né? Eu acho que tinha muito isso e era muito verdadeiro, né? Essa parte no passado. Então, essa parte de sentar com a família para contar histórias, né? Antigamente a gente sentava em volta de um fogão a lenha e tudo mais, né? Hoje não existe isso, né? Antes a avó gostava de contar histórias de assombrações, essas coisas, e era momentos assim que marca, né? E hoje não existe. Então, eu acho que se fosse algum momento que eu gostaria de que reviver ou que continuasse, seria essa situação mais de afinidade, de relacionamento mesmo entre as pessoas que era muito, muito valorizado, né? E hoje, eu acho que é cada um por si, cada um no seu canto, no seu lugar, né? Cada um no seu quadrado. Então, Verdade. O Ivan Edson, quando o Ivan Edson veio pra cá no nosso podcast, ele contou pra gente, assim, ele falou também desse relacionamento que a turma tinha antes, porque ele contou que ele tinha uma banda, assim, essa banda, ela saía de casa em casa, como se fosse o Divino, sabia, de casa em casa, assim, a turma ia lá, tocava pra Fazia eles, serenatas como se fosse também. uma serenata, entre aspas, assim, era acolhido, comia, bebia na casa da pessoa, assim, exato. eu acho que essa é de uma E hoje você não vê. Até essa parte de você, né, ficar igual você disse que o Ivan falou, você chegar próximo e andar nas casas, né? Isso você não consegue mais. Mas é isso, o passado, se você for viver, você quer voltar lá, quer ficar lá atrás, né? Verdade. Acho que tem mais Nos coisas. tempos antigos, Itaoca era iluminado através de lampião, né? através do lampião, ó. Legal. E depois, eu não lembro a nota, mas depois do lampião daí veio energia elétrica por um determinados anos. O meu avô forneceu energia para Itaoca. O vô do senhor, então, o quê? Ele tocava motor a óleo diesel. É porque acho que a época não era muito avançada, assim, porque acho que em questão de energia, assim, tinha, acho que não sei se tinha uns postos. Quer dizer, E tinha os postos aí na rua. Mas aí tinha um local, onde que era esse local? Ele que manuseava tudo, Oscar? E o motor funcionava ali em casa mesmo. Olha que interessante. Tá vendo? Souber que é um... E depois, daí ficou uns tempos sem energia, daí parou, daí ficou uns tempos sem energia. Daí, em 1968, chegou a energia através da CESP, e o motor era tocado a óleo diesel também, ali no Essa fundo é a onde antiga é o Eletro. posto de saúde hoje. No fundo do casarão que tinha, ali onde é o posto de saúde hoje. Funcionou um motor ali que funcionava e fornecia energia para Itaoca. Interessante. Nossa, foram histórias muito boas que vocês E daí trouxeram que aqui pra veio a gente. energia que é o nosso hoje através da hidrelétrica, né? É. Da CESP também, que é Electro hoje. Eletro era CESP, né? Bom, muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje. Foi muito enriquecedor pra gente saber um pouco das histórias. Muito obrigada, seu Carlos Alberto. Obrigada, Janete. Foi um prazer. o tempo passou até rápido, então, né, digamos assim, E ele porque não falou nem metade das acho que coisas. tem muita mais coisa nesses documentos, assim, Muito, que muito. dá... Depois a gente vai até colocar umas fotos desses documentos aí pro pessoal de casa ver, né? E também a gente mesmo, depois que acabar, a gente quer dar uma olhada nesse documento, que tem bastante coisa. O comércio antigamente aqui, Itaoca não tinha estrada. E através dessa associação aqui, eles fizeram um caminho para Ipiaí. E
Eles organizavam as pessoas, até fizeram a listagem das pessoas que deram mantimento, que organizavam Aham. as ferramentas, né? Eles abriram um caminho para ir para Piaí. Já existia um caminho deles, acho que enriqueceram esse caminho, e, e as mercadorias daqui que eram levadas para fora da agricultura eram transportadas através de animais, né? Uhum. E as mercadorias que vinham de lá para o comércio aqui local, e vinha através dos animais, por causa dos animais. Uhum. E daí, em 1950, que foi aberta a primeira estrada aqui, Primeira estrada que foi aberta. através da prefeitura de Piaí, através do senhor Antônio, do senhor Alberto Dias Batista, que foi prefeito na época, que é avô do Federico Dias Batista, que é prefeito aqui de Itaoca, Aham. Que Em interessante. 50? em 1950. Muita coincidência, né, cara? E daí que começou Revolucionou. a ser transportado por carro, né? Mas É. até lá era por É animais. por animais. Antigamente era mesmo, né? A maioria dos por animais que transportavam. E eles abriram essa estrada, através da associação, eles abriram a estrada. Mais uma vez, então, Janete, muito obrigado pela presença de você aqui. Eu que Seu agradeço. Carlos Alberto, muito obrigado pela presença do senhor aqui. Espero, né, que tenhamos tirado dúvidas de alguns aqui, por mais que tenha mais coisas para relatar, assim, mas esperamos que tenhamos retirado a dúvida de todos, né, gente? Uhum. E, né, eu acho que o nosso podcast, ele não para por aqui, tá? Nosso podcast não para por aqui, porque temos mais Temos dois mais convidados, convidados. mais do que especiais, gente. Porque, né, a intenção aqui é trazer cultura para todo mundo é saber um pouquinho de cada, Uhum. e, né, vamos fazer a Chamada aí. a apresentação do nosso, Quem gente. será os próximos? Gente, estamos aqui então, né, com Aloísio e Antônio Carlos. Gente, prazer imenso Prazer ter receber vocês aqui. Prazer é nosso. A cultura rica de Itaoca mais uma vez aqui presenciando. Maria, por favor. Vamos contar um pouquinho das histórias e lendas, causos que vocês conhecem. Bom, vamos começar primeiro com o senhor Aloísio. Qual é o caos assim, mais engraçado que o senhor já ouviu sobre a Itaoca? O mais engraçado que tinha em Itaoca, não é engraçado tanto, mas é um trabalho árduo do Aham. povo que vivia aqui, né? Inclusive meu pai, pessoas mais de idade, o parente lá do Beco, né? Aham. Eles criavam porcos aqui, isso aí por volta de 1948. Eles criavam os porcos na roça, né? Não havia mangueira naquele tempo, o criame era ali. E daqui eles levavam esses porcos para vender em Itapeva, a e poucos quilômetros daqui de Itaoca, tocado a pé. Tá? A Nossa. pé. Eles levavam de 15 a 17 dias para passar daqui em Itapeva. Aham. O porco saía daqui com um certo peso e chegava em Itaoca com a metade. A metade depois e a alimentação deles, esses animais que não aguentavam a viagem. Então eu tenho isso na cabeça desde que me conheci por gente, né? Aham. E assim aí, no tipo, vamos supor, 15, 16 dias assim, até chegar lá, e tipo, batia um dia, descansava. Sim, sim. Eles viajavam durante a noite, descansavam durante o dia. Caramba, mas tipo, Porque por causa da a noite, para eles era mais fácil por causa da temperatura, né? Durante o dia o Sim. bicho não aguentava. nossa E era muito senhora. Eles calor perdiam também. mais criação, né? Então eles tocavam à noite e descansavam durante o dia. Era um grupo de pessoas. Era um assim, grupo, sempre aham. a média aí de 10 criadores para lá. Era E- bastante E gente. cada vez que eles levavam era a média de 150 a 200 cabeças, como nós falávamos, de porco, sabe? Deus. Cara, e como que Então fazia? era uma, como diz a turma, onde passava era uma roçada, porque era bastante. Aham. Nossa, bastante mesmo. Incluindo com vários criadores, né? Que existia aqui em Itaoca naquele tempo. Hoje você vai procurar um porco para vender, ninguém tem, não cria, tem. vai. Senhor Antônio Carlos, o senhor tem algum caos assim? Não, eu é o seguinte, falando um pouco de mim, eu não sou daqui, é dos Campos, lá da Paraíba. Saí do município de Jambeiro em 1961, 13 de fevereiro de 61. Uhum. Meu pai adquiriu terras aqui em 1955,
eu morava aqui. Ah. Do senhor Pedro Anacleto. Aí, seguindo, foi comprando mais terra, sabe? E a gente veio pra cá, veio em 61, eu falei pra vocês. E o pai arrendava terra para plantar arroz, milho e feijão, entendeu? Também a mexer com gado, leite, né? E assim foi tocando até os dias de hoje. Por causa engraçado, eu lembro de um, ele também lembra a onça que pegou o Lírio Ribas, né? A onça pegou, furou o calçado dele. Botina, passou a presa nela, bicho. E essa botina foi levada embora para São Paulo. Foi nos anos que 60 e pouco, 68, 69, né? Isso, Mais ou menos. não sei. Aham. E um outro caso também de um quilombola, esse eu não me recordo, eu sei dessa história porque os antigos contaram pra gente. E eu lamento muito não ter os antigos mais aqui, que, nossa, superaria tudo nossa história. Um outro caso, um quilombola, que as primeiras eleições que existiu aqui, o voto era nominal, entendeu? E geralmente tinha uma pessoa armada com a carabina e você ia votar, eu voto de fulano. Então aconteceu numa dessas eleições um quilombola que se enforcou, se matou no cangume, de medo de votar. Essa história que passaram pra mim, Aham. entendeu? Meu Deus, já adiantou então. Não, que a turma dele ia pra eleição preparada já, Claro, então. Caramba. Viu? Eu queria ver com vocês, tipo, durante todo esse tempo decorrido, assim, teve alguma pessoa, assim, que marcou algum histórico, assim, tipo, de Itaoca, sabe? Pessoa que rodopiou, assim, por Itaoca, assim, que ficou um tempo, sabe? Se alguma pessoa marcou o município de Itaoca, assim, e se sim, quem é essa pessoa? É o caso do Elias Lage, Vila do Beco. Esse foi uma pessoa que marcou Itaoca, que ele não era daqui, né? Ele veio, se não me engano, da região de Itapeva, não era? De São Paulo. Então, esse Elias foi o que Itaoca, foi até o nome que foi ele e o seu Braga. Seu Braga, que a esposa dele se chamava Josefa. Morava lá perto do campo. Isso aí eles não morreram não faz muito tempo, né? Por volta aí do, acho que uns 30 anos. E ele também era muito historiador e tal. É o cara que deixou até o nome, que Itaoca, vocês sabem que casa, né? E Oca, pedra, né? Então, daí veio o nome Itaoca. Através a história que a gente foi marcante, foi esse Elias Lage que veio, né? Que montou essa escola Itaoca. Inclusive, eu estudei na escola em 1948, 48 não, em 1952. Eu estudei em uma dessa escola que ele implantou, e em 1960 eu estudei aqui em cima, nesse, desse soalhado em cima aqui, sabe? E o senhor estudou aqui também? Eu estudei em Apiaí. Ah, em Apiaí. Aqui eu não estudei. Uhum. Eu fiquei 61, 62, 3, 4, 5 e 6 em Apiaí. Daí que eu vim pra cá morar com meu pai, que a minha mãe morava com os outros 3 irmãos que eu tinha na época em Apiaí. Ah, entendi. E tem algum conto popular que foi passado de geração em geração da família de vocês, que vocês lembram? Em 1951, foi a abertura dessa rodovia Itaoca-Piaí. Uhum. É que eu apresentei isso aí em 1951. E o primeiro carro que chegou em Itaoca foi nós chamávamos ela de Baratinha. Era um carrinho preto da Chevrolet, né? E o tratorista que chegou nesse tempo aqui, em 1951, ele se chamava Mariano? o Ferrante Ah, é? primeiro, depois o Mariano. Uhum. Então, esse é uma... A gente ainda tem na cabeça, né? E o senhor tem alguma? Não, eu não tenho, não lembro do momento, não. Quais os principais, assim, acho que eventos, assim, que teve em Itaoca, sabe? Que vocês pensam, putz, isso aqui marcou Itaoca, assim, cara. Isso aqui foi, ó, Antigamente. Então, era a festa, né? De Então, São são festas João. religiosas, sabe? festa religiosa. Festa religiosa, qual era a festa de São João, a maior festa que tinha em Itaoca, São Sebastião
e a Imaculada Conceição. Essas são as 3 festas que traz história de Itaoca. Naquele tempo era multidão de gente, que você via só cavaleiro. A maior parte era cavaleiro que vinha dos bairros e passava a noite aqui festejando. Era um povo, a gente dizia assim, não havia esse nervosismo que existe hoje, que qualquer tipo de função que vai fazer, há qualquer coisa, desordem no meio. E aquele tempo não era o povo todo reunido e você não via nada que um prejudicasse o outro. Então, você vendo marcando a Itaoca. Hoje ainda tem essas festas, mas com muita menos população, sabe? Já vê bastante diferença, então, das festas do passado Muita para as de hoje. diferença nesse tipo de festividade que faziam antigamente. O pessoal participava mais antigamente, eles tinham mais interesse, né? Isso, isso. Vizinha, aquilo ali, aquela disputa que fazia entre valores, né? Ele ponhava lá um assado no leilão e aqueles ficavam brigando os dois para animar a festividade que tinha. Então, isso aí era muito marcante para a gente, porque antigamente era mais frequentado. Hoje a gente diz, tanto eu como o Antônio, dizemos que o que levou um pouco a diminuir todo esse tipo de festividade é o abençoado, vamos dizer, do celular. Isso aí tirou tudo, pô, aí é o tipo de distração do povo. É porque eles não tinham muita distração, daí o pessoal participava muito mais dessas coisas culturais, dessas festas, Isso. né? Porque era a distração que tinha na época. Uma outra coisa que havia aqui também é o tempo de estrada de tropa, que nós falava, né? Hum. Que você levava daqui em Apiaí, mais ou menos 4, 5 horas, para você fazer daqui de Itaoca em cima de um cavalo. E a turma fazia, tinha os comércios em Itaoca, mas o que eles traziam de fora era só o sal e a querosene. Porque o resto era tinha. tudo aqui de dentro do distrito, naquela época, entre os bairros Lajado, Pavão e Caraça. Que eles viviam muito da plantação. Milho, Itaoca era considerada a região campeão de grãos, que é que Nossa, que daqui legal. saía todo esse tipo de coisa. Então era comprado na cidade só o sal e a querosene. A luz chegou em Itaoca através de um lampião de querosene. Era vamos dizer, um postinho, né, em cada ponto de rua, e tinha um senhor chamado José Pedro. Esse ele ia todas as noites, quando começava, no dizer que nós falava que o pardejar, que começava a escurecer, ele ia lá e acendia de lampião por lampião. E quando chegava umas horas da noite, que ele via que estava tudo sem movimento, ele voltava apagando todas as luzes de novo. Que depois voltou ao tipo de lampião diferente, que eram através de um quadradinho que eles faziam, né? Na ponta do poste, não que nós chamávamos o candeeiro, né? Candeeiro é uma peça de taquara que eles fazem, cheio de pano velho, e ali eles ensopavam de querosene ou de óleo e faziam o candeeiro. Aquilo ali, tinha vezes que passava quase a noite com aquilo aceso, sabe? E a luz, através dessa luz de querosene, veio o lampião, que eles usavam depois que veio a energia elétrica para nós. E esses lampião eram tocados através de um motor, conforme o Beco falou ali primeiro, né? O motor, que esse motor veio a ser atrás da escola, do posto de saúde hoje, sabe? Então, essas são as lendas que a gente mais tem na Na cabeça. memória. Foi o que E marcou. de então. fora também o tecido, armarinho. Tecido, isso. Inclusive no O armazém avô do avô do Beco era o que mais vendia tecido aqui em Itaoca. Pra fazer as Vinha roupas. Isso. as peças assim, feitas fardinha, né? Uhum. E ele vendia em metro. Ia lá, comprava, por exemplo, para fazer um vestido, você comprava 2 metros de pano. Aí tinha uma costureira lá na mão. Então, aliás, só o tecido que vendia ali. É só tecido. Só tecido. Só tecido. Aí, se quisesse Aí alguma tinha- peça de roupa, tinha que correr atrás de alguma costureira. Isso, assim. daí tinha a costureira que ela tava com a maquinazinha, era no braço, era na mão, sabe? Nossa. Era na mão aquilo ali. Era o único lugar, então, que vendia tecido, É. assim, então. Eu parece, se não me engano, eu vi aqui Foi aqui que eu vi uma maquinezinha dessa, ou na casa da Ivan.
lá em cima, né? Uhum. A maquinazinha. A mão que nós falávamos. Interessante, legal. Culturas assim, cara, é única, né? É única. E eu queria saber de vocês, assim, o que torna Itaoca única, assim, porque, tipo, hoje as culturas de Itaoca, elas dominam os lugares onde vão. Fandango de tamanco, trança-fita, tudo mais, assim. Mas qual cultura, assim, que vocês acham que marcou, assim, Itaoca, assim, cara? Que, tipo, Não, tem várias, né? Tem a banda, tem bastante coisa, assim. Mas eu queria saber de vocês uma que marcou, assim, Itaoca. É isso, a fandango, né? A Eu dança de... não, por exemplo, eu não a dan- conheci o pessoal dançando fandango. Eu conheço hoje por esse trabalho que ainda tem aí, né? Mas, a meu ver, acho que foi o fandango. Hoje é conhecido pela dança de tamanco. Aí tinha a Romaria É. também. Tem a A Maria Romaria. também, Até sim. hoje em dia continuam, né? Hoje é uma cultura assim que tá até hoje em dia predominando no pavão aqui nas partes de Isso, baixo é. aqui. Hoje tem Vocês até acham que é importante essa preservação, assim, da cultura, igual, tipo, o fandango de tamanco, trança-fitas, vocês acham que é bem importante, assim? Sem dúvida, eu acho. Nossa, e nem falei no início. Eu tentei uma professora aí a montar a história da Itaoca, mas infelizmente não quis. Aí que eu tava deixando uma gestão aí, ela por aí, eu falei, agora não dá mais, eu tô saindo. Eu gosto muito de coisa antiga, nossa. Sim, é bem interessante ver a E história. Essa... o Carlos Alberto não comentou também dos alambiques, dos engenhos que ele lá tinha, né? É. Fazia açúcar, né? Mascava, tudo. O Elias fazia isso aí. Ah, é? Que legal. Tinha, Aham. tocava a água, se quem quiser ver, ainda existe os traçados do Rio d'Água, onde tinha as rodas, entendeu? Que virava Nossa, que legal. os engenhos. explicar um pouco melhor como são esses alambiques aí. Alambique é o que faz pinga. Então, moe-se a cana, azeda ela e moía na roda d'água, que tem um engenho que tocava a roda d'água, sabe? Uhum. E daí azeda, tem o processo que eu não sei explicar para você direito. Mas azeda a garapa, e daí vai no alambique, que era uma peça toda de cobre, que destilava e fazia pinga. E levava para fora também, né? Legal pra E além disso aí, além do alambique que ele está falando, existia a fábrica de rapadura, que vinha do mesmo trabalho que era feito para Isso. o alambique, sabe? Então, aqui Eles tinha moíam- essa fábrica de... Tinha. Moía lá e devia ter umas moía- duas. Moía a Nossa. cana, e da cana eles iam pro tacho, Uhum. do tacho ficava lá mexendo, até ela virar o tipo de jeito de fazer a rapadura, né? Tem a rapadura e tem a puxa. A puxa era um vez que eles pegavam a garapa quente lá, já feito melado, e jogavam na água. Aham. E aquilo ali virava bala. Que legal. E que nós gostava Aham. porque ela puxa, você tentava tirar do dente, ela não saía. sabe? E na onde que tinha? Tinha, por exemplo, tinha os antigos Rio d'Água, ainda existe o lugar quase- de... O Rio d'Água é o seguinte, isso aqui é um rio. Aham. Aí é o seguinte, assentava-se a roda d'água aqui, e o rio descia aqui. E tirava um rego d'água, que é para dar queda, para tocar, ter altura para tocar a roda d'água, entendeu? Uhum. Então, existia ali no bairro Quatis, tinha um, aqui na entrada de Itaoca tinha outro, para baixo, ali na Estrada da Balsa tinha Tinha outro. bastante, então. Só que eu, por exemplo, conheci só os vestígios, eu não conhecia eles. Aham. Entendeu? Já tinha acabado quando eu cheguei aqui. Eu cheguei a morar em Piaí, né? Que tinha mas tinha tudo isso aí. Fazia taiada, rapadura, taiada, O puxa, doce de laranja. o açúcar mascava, o doce de laranja. fabricado aqui, não Aqui, precisava exportar não. de outros lugares aqui, então. E aqui mandava, será, pra algum outro lugar? essas Itapeva. coisas? Itapeva? Vendia fora de Itapeva. O caminho aqui era Itapeva. É, só Uhum. Itapeva. naquele tempo, Lá né? tinha ali a Ferja, naquela época. Era o lugar mais perto, né? E além disso aí da roda d'água, nós tínhamos monjola. Isso. O monjolo também era tocado à base da água, né, que Uhum. eles faziam, e ele batia lá dia e noite. A água fazia ele erguer, quando esvaziava como é que era o nome da coxa, a parte dele, ele esvaziava a água, ele batia lá. Enchia a água, ele erguia, né? Quando esvaziava a água, ele batia. E socava arroz, socava milho, fazia quirera, fazia canjica, fazia tudo através do Descascava monjolo. arroz, né? Tudo Não através do tem monjolo. nenhum mais. Não existe Por aqui, mais. nem por aqui Não. não tem.
E tinha em todos os bairros, pena. tinha. Todos, Aham. todos, todos Tinha os bairros vários, tinha. né? É. Ainda alcançou alguns, hein? Que pena que não foi preservado, né? Porque seria legal a gente. Daí tinha fábrica de farinha também, mandioca. Tinha roda de ralar mandioca, eles falavam cevar mandioca. Aham. Aí tinha o tipiti, que era tudo feito de cipó. Colocava a massa da mandioca ali, colocava um pau pendurado com pedra, que seria a prensa. E Uhum. ficava extraindo o caldo da mandioca, né? Que virava aquela matéria fina que faz fazer bolinho e tudo. Esqueci agora. Polvilho? Polvilho. Polvilho, é. Polvilho. Polvilho. Aham. Então, Itaoca, eu acho que Itaoca, mais ou menos uns 50, 60 anos atrás, era a maior fartura que tinha, além de não ter estrada de rodagem. É. A Uhum. maior fartura que tinha era o tempo que não tinha esse progresso de hoje, né? E a gente Uhum. agradece muito pelo progresso que está desenvolvendo cada vez mais e Itaoca Crescendo, crescendo, né? sendo, Aham. sendo, como diz aí, a menina dos olhos de outra região. Está sendo Aham. Itaoca hoje. Sim. Mas antigamente, a cidade aqui, antigamente o distrito, né? O domingo você não podia andar na cidade, na rua. Era cavaleiro de tudo quanto é lado dos bairros vindo fazer compra. Ele vinha no domingo fazer compra para ele Aham. passar a semana inteira trabalhando sem precisar de vir até a vila comprar de novo. Então ele Aham. fazia a compra tudo no domingo, enchia os cargueiros, inclusive o vô do Beco tinha até como diz nós hoje, o estacionamento dessa Aham. cavalaria, né? Nossa, que E eles legal. deixavam, era tudo muito bem organizado. Você Aham. não via um cavaleiro empinando o cavalo na rua, aquelas coisas. Eles guardavam tudo lá nesse estacionamento e depois que todo mundo fazia a compra, carregava os cargueiros e todo mundo para o seu sítio embora. Durante a semana era vazio a rua. No domingo não tinha Enchia. condições. Hoje, durante o domingo, você não vê ninguém na rua. Aham. Durante a semana Semana. está cheio. Aham, É verdade. caramba. E tinha bastante, tipo assim, lugares, armazéns, assim, pra comprar as coisas, que eu era tipo Tinha bastante. Ah, tinha Tinha mais de um, bastante. então. Aham. Era muito mais do que hoje. O Hoje, comércio, então, era forte. forte, muito forte o comércio. Tinha comerciantes aí que a gente dizia comerciantes fortes, né? Que era o avô dele, tinha falecido Herculino, Uhum. Emílio, João Riba. No sítio tinha Lodogério, João Machado, Vitorino. No Caraça tinha lá o Pedrinho Caetano, que era seu tio primo, né? O Pedrinho Caetano, aqui no Burutião tinha o Sebastião Castilho, no Lajado tinha o seu Dito Barbosa, José Barbosa. Então Aham. era desse jeito. Nossa, era Todo lugar muitos. tinha comércio. Só que os comércios maiores eram aqui dentro da Uhum. vila. E em matéria de saúde, tinha a mãe dele, Dona Caetano, Minha que mãe, era parteira. parteira Ah, é? e curandeira, né? Aham. Ela era uma mulher que, durante a vida dela, eu acho que, para exagerar, umas 1.000 e poucas crianças nasceram na mão dela. E Caramba! hoje traz o nome de Posto Mãe de Caetana na saúde, né? saúde Ah, básica. entendi. A mãe É a dele. mãe. E isso era em que Nossa, época, que mais ou legal. menos? Aí por volta de 1900 até 1969. 40, 69, né? Isso. Então Itaúca então era É. forte de comércio, então vinha gente de longe pra comprar. Com Vinha certeza. dos bairros, tudo vinha do Paraná, Nossa, que legal. tanto para comprar aqui em Itaoca, porque era o lugar de comércio mais forte que tinha aqui no interior, né? Aqui na região nossa. Então, porque, igual vocês falaram, a Itaúca então exportava poucas coisas, então, daqui do município, porque a maioria das coisas era tudo feita aqui já, né? É, tudo aqui. Então é isso que eu disse para vocês. Saíam daqui para comprar sal e querosene e tecido, como disse, lembrou Antônio Carlos. Só, porque o Bem resto. lembrado, sabe? É? Só, porque o resto era tudo O resto é fabricado aqui. fabricado tudo aqui. Tudo Tudo artesanal. aqui. Tinha a banha, tinha o doce, tinha tudo daqui mesmo. Certo? No final dos anos 60, volta de 68, 69, 70, aí já tinha estrada. Uhum. Para vocês verem como o pessoal plantava bastante, saía 8, 10 caminhões daí de feijão por Caramba! domingo. Por domingo. Isso. Nossa, mas era muito. Juntava durante a semana os Aham. compradores de feijão, daí
eles faziam a seleção, ensacavam tudo, e no Uhum. domingo saía. Não eram caminhões grandes, eram caminhões de 120 saca, dava 7.000 poucos quilos cada um. Era bastante. Mas saía em torno de 8, 10. Uhum. Hoje, com feijão fora. E aqui, além do feijão, do arroz, do milho, tinha muito algodão. Isso. Então, menino. Plantio de algodão, sabe? Inclusive, quando eu era moleque, eu colhia algodão na fase de 50 reais o quilo. Aham. E daí pegava durante a semana que eu colhia algodão, daí no domingo ia chupar sorvete na sorveteria do deles lá. E na época, R$50 era bastante, né? Nossa, era 50 reais, era um dinheirão para nós. E nós Ficava tudo eu feliz recebia aquilo ali recebendo. por quilo. Você Aham. trabalhava o dia inteiro para ganhar 6 reais, uma Porque coisa assim. pra Era nada pegar, daquilo ali, sabe? conseguir colher 1 quilo também é muita Não, era bastante, era um É? pacote, né? coisa. Por isso que eles Nossa. dizem, qual que é mais pesado, 1 quilo de algodão ou 1 quilo de palha? Exatamente. Não, 1 quilo de algodão ou 1 quilo de chumbo? quilo de chumbo, isso Qual que é mesmo. mais pesado? É volume. Aham. É volume. 1 quilo de chumbo é O pedacinho. algodão, a cana-de-açúcar, né? O É, feijão. café, tudo Depois veio o aqui, sabe? gado. O gado veio a partir dos anos 60, que foi forçando mais o gado. Aham. Antigamente não existia gado Leite, aqui, eu tinha tal. 8.000 litros de leite por dia e tal. Hoje tá em torno de 1.500 só. Nossa, diminuiu bem, né? Aqui era muito bem feita também, né, cara? E Você você? andava nos sítios por aí, era criame de porcos, toda casa tinha eles, era tudo junto. É. E nenhum vizinho brigava com o outro por causa do o porco tá comendo no terreiro do outro. Era tudo Aham. criado Tudo junto. junto. Inclusive no Caraça lá. Que Uhum. lá nessa terra, na terra nossa, né? Sua, É. nossa. Lá tinha um mangueirão em volta do bairro. E ali você entrava lá dentro, era porco de tudo lá, de igual cangume. Antigamente era cabrito e porco, hoje já não está existindo mais, né? Uhum. Essas Se são perdendo, as né? histórias de tal. Vocês acham que hoje em dia os jovens se interessam ainda por essas histórias ou não? Não posso dizer nada, viu? Eu acredito que não. Não se interessa? Eu acredito que não. Mas esse podcast é uma maneira do pessoal se É. interessar e conhecer um pouco mais, né? O jovem, a gente não diz tudo, né? No meio de 10 pinta um que se estraga pelas ilusões que está existindo hoje, né? É tanta, vamos dizer, tanta porcaria que está existindo, tem muitos que caem nessa aí, né? Então, a gente hoje até lamenta por muita coisa que está acontecendo no meio Isso que tem até bom a cultura, aí através Esse do trabalho incentivo, que né? Benedito que a Dias da Janete está Silva, né? fazendo, O Tito né? Bento contava a história do Caraças. Pena que o Tito Bento não tá aqui hoje mais, né? Foram pessoas que vieram de Eldorado que fundaram Caraças. Legal. Uma briga que houve lá, ele contava tudinho a história. Aham. Mas ele partiu. Uma pena não ter as pessoas mais antigas pra Nossa, contar. eu queria na época. Aham. Primeira gestão que eu entrei, tinha muita gente antiga, né, Lucas? Inclusive o cangume, né? O cangume é criado através do Zé Cangume. João. Cangume, João. João Cangume, É, João. ele veio por aqui, ficou uns dias no Porto Velho, e do Porto Velho achou um lugar melhor para ele, que seria o Cangume. E lá povoou o Cangume, que hoje é os quilombolas. Foi dali que surgiu. Legal. Foi Então, dali que surgiu. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Nada. Passou tão rápido o nosso podcast hoje. Conseguimos aprender muitas histórias. E agradecemos vocês mais uma vez. Muito obrigada por terem aceitado o Nada. nosso convite. Agradeço vocês terem convidado nós aí pra Gente. sabe A gente agradece. A gente ainda não sabe tudo, mas mais ou menos. quanto vocês ajudaram, gente. Tá certo, obrigado de vocês. Obrigado, dá licença. Gente, se encerra aqui mais a quarta edição do nosso podcast. Gente, muito obrigado. Hoje com contos e causos assim de antigamente, Histórias marcantes, né? marcantes. E, né, a revolução de Itaoca, né? Acho que vocês conheceram um pouco sobre o Elias Lages, como que foi o decorrer, tudo mais assim. Gente, muito obrigado mais uma vez por você, telespectador. Compartilhem daquele jeito lá. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Muito obrigada por nos acompanharem. E não esqueça exatamente o que o Biel falou, de compartilhar o nosso podcast. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente. Muito obrigado, viu? Tchau, tchau.